pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos finalizar o assunto terapêutica medicamentosa em cirurgia bucal, que tem como referência, mais uma vez, o livro do professor Eduardo Dias de Andrade sobre terapêutica medicamentosa em odontologia, principalmente no caso da aula de hoje, os capítulos 7 e 10. O capítulo 10, que eu postei no Moodle, pedi para que vocês fizessem a leitura, é um capítulo que eu gosto muito, muito interessante e didático. Na verdade, nesse livro existem capítulos dedicados a cada uma das especialidades, então vale a pena vocês pegarem o livro e lerem não só o capítulo de cirurgia, mas lerem o capítulo no que tange a terapêutica de todas as outras especialidades, tá? Bom, como eu disse então, hoje nós finalizamos essa parte de terapêutica. Eu estou gravando essa aula, na verdade, pela segunda vez. Eu iniciei a gravação dela na segunda-feira, ontem, hoje é terça-feira, e acabei tendo que interromper naquele momento que eu entrei no bate-papo com vocês no Zoom. É uma aula curta, mas extremamente importante para completar esse assunto de terapêutica medicamentosa. Nesse capítulo, o professor Eduardo Dias de Andrade, e eu vou seguir essa linha, ele aborda os protocolos farmacológicos em cirurgia, comenta um pouco sobre cuidados pré e pós-operatórios e também fala sobre algumas complicações pós-cirúrgicas. Na minha aula eu não vou falar nada sobre complicações pós-cirúrgicas, complicações pós-operatórias, porque vocês já tiveram aula de acidentes e complicações de cirurgia bucal muito bem ministrada pelo professor Regis e muito mais completa, tá, pessoal? Então eu vou focar no quê? Focar nos protocolos farmacológicos e nos cuidados pré e pós-operatórios. Aproveitando a classificação que nós usamos para definir o protocolo farmacológico, eu faço uma pequena revisão desse slide da aula do professor Fernando, em que ele divide a técnica, ou melhor, ele classifica as exodontias em exodontias de via alveolar e via não alveolar. E por que eu aproveito para lembrar disso? Porque essa é a mesma classificação que nós vamos usar para definir condutas, para definir protocolos. Nos casos, como está aqui nesse slide, de exodontia por via alveolar, nós temos todos esses itens que têm que ser avaliados e considerados. A expectativa do operador é o primeiro deles. Qual que é a sua expectativa? Você que vai estar operando o paciente, que conhece o caso, que sabe do grau de dificuldade do caso. Qual que é a sua expectativa? Tá? Dor, edema, cirurgia rápida, demorada? É óbvio, a gente já falou sobre isso. E nem sempre vocês lembram quando eu mostrei lá aquele planejamento, nossa, é uma foto, uma brincadeirinha que eu faço de qual que é o planejamento e de qual que é a realidade, e que isso se aplica muito à cirurgia. Então é óbvio que a gente sabe que nem sempre vai tudo transcorrer como a gente quer, mas com o passar do tempo e a experiência que vocês forem adquirindo, vocês vão conseguir ter essa expectativa de acordo com o grau de dificuldade e com o seu planejamento para aquele caso. Quais são os cuidados pré-operatórios, se há ou não necessidade de fazer uma sedação do paciente, cuidados de antisepsia intra e extrabucal, e aí quando eu for falar de antisepsia intrabucal, eu já passo para vocês um protocolo novo que está diretamente relacionado com o problema do Covid-19, tá? É atual, um protocolo que mudou, tá? Anestesia local, analgesia preventiva, ok, pessoal? Lembrem, né? Lá, acho que da minha primeira aula, quando eu falei minha primeira aula de terapêutica, quando eu falei de analgésicos e anti-inflamatórios, tá? E por último, cuidados pós-operatórios, que foi um item que eu acrescentei aí nesses todos que estão no capítulo, tá bom, pessoal?
Então vamos lá, expectativa do operador para os casos de exodontia por via alveolar. Expectativa de desconforto, dor de intensidade leve no período pós-operatório. Então, por quê? Porque na maioria das vezes os casos de exodontia por via alveolar são casos mais simples, né? Simples entre aspas, tá, pessoal? Isso tem que ficar sempre muito claro, né? Quais são os cuidados pré-operatórios? Esses cuidados pré-operatórios citados aqui, pessoal, eles valem para toda a cirurgia. Isso seria o ideal para todas as cirurgias. Só que, infelizmente, a gente não consegue ter essa conduta, ou melhor, esse protocolo de conduta para todos os casos, principalmente na faculdade. No ambiente de consultório, de clínicas, isso é mais fácil, né? Mas o ideal seria sempre isso aqui, ó, que antes da cirurgia, havendo a necessidade que fosse feita uma limpeza, remoção de cálculos, de placa, uma profilaxia, seja ela com jato de bicarbonato ou com pedra pômez e taça de borracha, para que o paciente chegasse no dia da cirurgia, normalmente isso é feito no dia anterior, por isso que no ambiente de faculdade isso dificulta muito. Imagina que no nosso caso, para ser feita essa profilaxia, a gente teria que ter o atendimento de uma clínica de pério ou que fizesse esse trabalho no domingo, tá? Então a logística aí no dia a dia de faculdade é realmente mais complicada, mas esse seria o ideal, desculpa. Tá? Que todo paciente de cirurgia fizesse uma limpeza pré-operatória. Eu faço isso com todos os meus pacientes no consultório? Não. Por quê? Porque não há necessidade de fazer para todos. No dia que eu faço a consulta, que eu examino o paciente para daí depois marcar a cirurgia, na hora que eu faço o exame clínico, eu já avalio se há essa necessidade ou não. Ok, pessoal? Considerar também sempre a sedação mínima, ok? Principalmente para pacientes muito ansiosos, apreensivos, fóbicos, medrosos, tá? Mas não somente para esses pacientes. Lembram da minha outra aula que eu falo que aqui não é o caso, é óbvio, pessoal, nós estamos falando por exodontia por via alveolar, mas lembra que a gente deve considerar sempre a sedação para cirurgias mais extensas, em que a previsão de duração um pouco de tempo, né, tempo de duração um pouco maior, tá? E daí a primeira opção, e é a que eu uso no meu consultório, é o midazolam, dormonide, 7,5 ou 15 miligramas, mas existem outras opções, como o prazolam meio, no mínimo 30 minutos antes do procedimento. Isso é você quem... Lembra que eu falei, quando eu falei de receita azul, que é uma medicação que nós, cirurgiões dentistas, compramos essa medicação e temos no consultório, nós damos para o paciente. Ela não é prescrita para o paciente, eu não dou uma receita para ele ir lá comprar, tá? Essa medicação específica, os benzodiazepínicos, o cirurgião dentista compra, tem no consultório e ele dá para o paciente, tá bom? Seguindo, e aqui entra o novo protocolo que eu falei para vocês. Cuidados com antisepsia extra intrabucal, né? Extrabucal, uma antisepsia com clorexidina 2%. Vocês, quando tiverem aula de biossegurança e paramentação, vão aprender como fazer da maneira correta essa antisepsia. E antisepsia intrabucal, que nós usamos por anos, né? Já a fim, que é o bochecho com clorexidina 0,12 por 1 minuto. Contudo, o momento que nós vivemos, o vírus do Covid-19, forçou-nos a criar um novo protocolo de antisepsia intrabucal, porque foi comprovado que a clorexidina não é tão eficaz para o Covid, ok? Então, qual que é o novo protocolo? Que vamos solicitar para o paciente fazer um bochecho também por 1 minuto com peróxido de hidrogênio 1%. O que é peróxido de hidrogênio, pessoal? Água oxigenada. Por quê? Porque o Covid é vulnerável à oxidação, tá? E em seguida o bochecho com clorexidina 0,12, ou seja,
o nosso paciente, o meu paciente de consultório, e eu vou aqui dar um exemplo, eu que faço cirurgia, tenho feito algumas, né? Alguns casos, amanhã, hoje é terça, amanhã não, quinta-feira mesmo eu vou atender um senhor que está com dor de dente, vou ter que fazer a extração desse dente. É, todos os pacientes do meu consultório fazem o bochecho, primeiro com peróxido de hidrogênio 1% e depois com a clorexidina, independente do procedimento que vai ser realizado. Pessoal, aqui é óbvio, eu estou falando especificamente da cirurgia, mas minha esposa que faz clínica geral também está tendo a mesma conduta. Ok, pessoal? Então, ó, peróxido de hidrogênio, água oxigenada 1%, bochechinho por 1 minuto, e após um novo bochecho também por 1 minuto com clorexidina ou digluconato de clorexidina a 0,12%. Não esqueçam disso, tá, pessoal? Dica, questãozinha de prova, hein? E aqui, ó, a resolução da ADA, da American Dental Association, de 12 de março, logo no começo, né, dessa pandemia toda, que ela fala, ó, fazer o bochecho rising with 1% hydrogen peroxide solution before each appointment, tá? Antes de cada atendimento. Como eu falei, não é só em cirurgia. Ok, pessoal? Então seguimos. E por último, acredito que não, por último não, né? Os cuidados com anestesia local e analgesia preventiva. Nenhuma novidade aqui do que eu já passei para vocês, que vai ser o nosso protocolo na Uniso, tá? Na maxila, uma infiltração com lidocaína ou articaína, associada à epinefrina. A articaína, evitá-la no bloqueio regional, seja na maxila, mas principalmente na mandíbula. E na mandíbula fazer o bloqueio com lidocaína 2%, que também pode ser utilizada como anestésico para as anestesias complementares da mandíbula, ou, como a gente descreve aqui, utilizar a articaína na complementação. Tá? Aqui é citada a epinefrina não, desculpa, é citado que no caso da impossibilidade, né, ou da contraindicação específica daquele paciente do uso da lidocaína com epinefrina, mas principalmente da epinefrina, que é o vasoconstritor, pode-se optar pela prilocaína, o Prilonest. Só que lembrem-se que, infelizmente, esse anestésico local não é um bom anestésico local, principalmente pelo seu vasoconstritor, a felipressina, para procedimento cirúrgico, porque não é um vasoconstritor muito potente como é a epinefrina. Pode ser usado? Sim, pode. Ok, pessoal? Tá? Mas existem melhores, no caso aqui é o nosso padrão ouro de anestesia local, que é a lidocaína com lidocaína 2% com epinefrina 1 para 100 mil. Mas quando houver uma contraindicação, pode-se sim usar a prilocaína 3%. Em relação à analgesia preventiva, é aquela medicação que vocês vão dar, como está escrito aqui, ó, no consultório ainda. Terminou a cirurgia, já vai medicar o seu paciente. O paciente sai da clínica, sai do consultório já medicado. Ele não vai ter que passar na farmácia, comprar, daí chegar em casa e tomar essa medicação analgésica que é fundamental para que ele passe pelo pico de dor já sobre o efeito da medicação. Então, essa medicação é dada no consultório. Essa medicação eu vou pedir para vocês adquirirem um frasquinho de dipirona que custa super baratinho, genérico mesmo, para vocês administrarem para o seu paciente antes dele ir embora da faculdade. Tá bom, pessoal? 20 a 30 gotas, né, ao término da intervenção, de 4 em 4 horas. Inicialmente, nesse caso aqui de exodontia por via alveolar, prescrito por 24 horas, mas isso pode se estender por 48 horas. Lembrando que no caso de pacientes alérgicos à dipirona, temos o paracetamol e o ibuprofeno como opções. Ok? E aí, pessoal, lembrem daqueles itens todos que eu coloquei. Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Todos esses itens aqui. O último, cuidados pós-operatórios, vocês viram que eu falei de todos e não falei de cuidados pós-operatórios. Por quê? Porque eu vou falar de cuidados pós-operatórios de uma vez só. Porque ele é o mesmo, independente de ser uma exodontia por via alveolar ou por via não alveolar, como é o caso aqui, tá? E eu destaco nessa tela
sublinhado os itens que diferem no caso de exodontia por via alveolar. A expectativa do operador muda? Sim, claro que muda. Há necessidade ou não de profilaxia antibiótica sistêmica? É um item que é citado aqui que na técnica por via alveolar não foi citado. Muda alguma coisa em relação à anestesia local? Sim, um pequeno detalhe. A analgesia, ela era, lembra, ó, vamos voltar? Ela era analgesia preventiva. E como é que ela está aqui agora? Como analgesia perioperatória. E os cuidados são os mesmos. Então, vou citar aqui, ó, esses itens que mudam, né, que mudaram, né, em que o protocolo muda no caso de exodontia por via alveolar, que eu falei anteriormente, para os casos que eu estou citando agora, que são por exodontia por via não alveolar. A expectativa é o primeiro deles. Aqui você tem uma expectativa, né, você, operador, de que o paciente tenha uma dor moderada e intensa no pós-operatório, acompanhada de edema e, consequentemente, limitação de função mastigatória. Então, todos os cuidados e o seu protocolo mudam a partir dessa expectativa. Entendem isso, pessoal? Então, nos casos mais simples, como eu falei, simples entre aspas, a expectativa era outra. Agora, essa expectativa requer novos cuidados, ok? Em relação à anestesia local, pessoal, o que muda é o seguinte: nas intervenções de mandíbula, mesma indicação de lidocaína 2% com epinefrina, complementação, né, com infiltração por articaína. E quando você se deparar, né, com um caso em que você necessita, vai ser um caso que vai ter mais duração, um caso mais demorado, você pode utilizar na técnica de bloqueio, né, do nervo alveolar inferior, a bupivacaína, ok, pessoal? Ao invés da lidocaína. Contudo, a bupivacaína, mais conhecida como neocaína, o nome comercial, é um anestésico local que você não acha mais tão fácil como nós encontrávamos antigamente. E por que daí, né, quando o procedimento demandar maior tempo de duração? Porque a bupivacaína, a neocaína, é o único anestésico local disponível no mercado brasileiro de longa duração. Em alguns casos, com duração de efeito anestésico de até 7, 8 horas. Tá? E utilizado com exclusividade em mandíbula. Tá bom? Ok, pessoal? Então, essa seria uma mudança. Né? Mas, não tenho neocaína, não consegui encontrar, vai ser um procedimento longo, demorado, você pode trabalhar tranquilamente com lidocaína e articaína. Lidocaína no bloqueio e articaína nas anestesias complementares. Ok, pessoal? Seja na maxila ou na mandíbula, tá bom? Aqui entra um novo item, né, pessoal, que não foi citado nas exodontias por via alveolar, que é a profilaxia antibiótica sistêmica, tá? Um assunto extremamente controverso, com uma vasta literatura e que ainda causa muita confusão, que ainda causa muita discussão, apesar da vasta literatura mostrando e comprovando que não há necessidade nas cirurgias eletivas, cirurgias planejadas, sem focos de infecção, do uso de medicação antibiótica. Tá? A literatura, nesse ponto, ela já, digamos, bem exata quanto a esse protocolo. Mas, a gente vai passar para vocês qual que é a nossa conduta, qual que vai ser o nosso protocolo, pensando no perfil do paciente que a gente vai atender na Uniso, que vocês vão atender na Uniso, os casos que a gente viu ano passado, isso vai traçando esse perfil que até então a gente não tinha, quanto à necessidade ou não, tanto da profilaxia, ou seja, a medicação que é dada antes, quanto do uso do antibiótico no pós-operatório, tá? Então, o que a gente fala aqui? Que não é necessária para a grande maioria dos pacientes
imunocompetentes, ou seja, pacientes rígidos, sem nenhum problema de saúde, nada, saudáveis. Pode ser indicada quando há relato de história prévia de pericoronarite, que eu vou conversar com vocês um pouquinho no final da aula, daqui a pouco, tá? E nesse caso, qual seria a profilaxia antibiótica sistêmica? 1 grama de amoxicilina 1 hora antes da intervenção, ou para os pacientes alérgicos, clindamicina 300 miligramas. Essa medicação, pessoal, é profilática sistêmica, tá? Ela é dada antes do procedimento iniciar. Pode ser dado junto com um, um ansiolítico, por exemplo, um benzodiazepínico, tá? Pode ser dado junto com a dexametasona, isso no pré-operatório. E a analgesia perioperatória, pessoal? Antes nós falamos de analgesia preventiva. Prescrever 4 ou a 8, né, miligramas de dexametasona. Falei para vocês sobre dexametasona, é um corticosteroide, tá? Ou seja, 1 a 2 comprimidos de 4 miligramas, e acabei de falar também, né? A serem tomados quando? 1 hora antes. E 1 grama de dipirona, assim que finalizar o procedimento, e continuar com essa medicação analgésica, né, a dipirona, 500 miligramas, que corresponde a 20 gotas, a cada 4 horas, por 24 horas, podendo se estender por até 48 horas. Tá? Em muitos casos, nós associamos a medicação analgésica com os anti-inflamatórios. Aqui nós citamos 2, nimesulida e cetorolaco, tá? Isso é muito comum, é um protocolo que eu particularmente utilizo muito, gosto e tenho bons resultados. Que protocolo é esse, pessoal? Tá? Para ficar bem gravado aí na cabecinha de vocês, em relação à analgesia. Nós damos então para o paciente no pré-operatório 4 ou 8 miligramas de dexametasona, 1 ou 2 comprimidos. Na maioria dos casos, mais de 90% dos casos, 1 comprimido de dexametasona no pré-operatório. Terminou a cirurgia, nós fazemos uma medicação com analgésico. Aqui é citada a dipirona, 40 gotas, que corresponde a 1 grama. Essa mesma dipirona sódica é prescrita para o paciente tomar no pós-operatório 500 miligramas, no caso de gotas, 20 gotas, a cada 4 horas, por 1 a 2 dias. E associado à medicação analgésica, os anti-inflamatórios não esteroidais. Tá? No caso aqui, citamos 2, nimesulida e cetorolaco, mas existem outros, tá? Como o cetoprofeno, que é o Profenid. Tá? A maioria deles a cada 12 horas por 2, 3 dias no máximo. Ok, pessoal? Quem tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo, escuta de novo o que eu falei, faz as perguntas no fórum, tá, pessoal? O fórum está aberto desde ontem, né, quando era o nosso horário de aula. Só estou gravando essa aula hoje por conta do problema que eu tive, mas o fórum está lá aberto. A intenção do vídeo sempre é essa, que vocês possam voltar, entender, escutar novamente o que a gente está falando, que eu acho que fica muito mais fácil, e daí vocês têm esse acesso à aula no momento que vocês quiserem e tiverem dúvidas, ok? E em relação aos cuidados pós-operatórios, para a gente finalizar essa parte, os cuidados pós-operatórios, pessoal, esses são os mesmos, tá? Independente da exodontia ter sido por via alveolar ou via não alveolar, tá? Muda muito pouco. Então, para nós, os cuidados são os mesmos. Vocês vão ter na Uniso uma folha igualzinha essa daqui, ó, que vocês vão entregar para os pacientes. E aqui está tudo explicado, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, tá? Tem um lugarzinho aqui no fim para colocar o telefone, para ele entrar em contato, para tirar dúvida. Isso aqui é entregue para todos os pacientes. Os pacientes têm que ter isso. Vocês têm que ler isso aqui antes de entregar para o paciente. Fala sobre o repouso, sobre a necessidade de fazer compressa de gelo, de não fazer esforço físico, de não ficar próximo de locais quentes nem exposto ao sol, não fazer bochecho nas primeiras 48 horas pós-operatórias, sobre a alimentação que deve ser fria, líquida e pastosa, sobre tomar a medicação corretamente, sobre a gase que ele sai pressionando da clínica, que após meia hora ele tira e joga fora, não cuspir,
que é normal sair um pouquinho de saliva do local da cirurgia, pois a boca é um local úmido, que não seca como as feridas de pele que secam e formam casquinha. Então é normal ficar saindo um pouquinho de sangue, isso não é hemorragia, né? Que pode ter edema, pode ter hematoma, a necessidade de não ficar mexendo no local, não ficar passando a língua, não pôr nenhum objeto nos pontos, tá? Necessidade, e aí um item extremamente importante de se manter a higienização. Você vai explicar como ele faz essa higienização e quais os cuidados, né? Cuidado quando nós fazemos bloqueio do nervo alveolar inferior, para o paciente não morder o lábio, não morder a língua sobre o efeito, enquanto estiver sob o efeito da anestesia, e toda e qualquer outra orientação que você queira passar para o paciente. Coloca nesse papel, tá? Tá lá escrito, serve como documento, tá bom, pessoal? Ok? E aqui, ó, o que, que o professor Eduardo destaca, e eu também coloco em destaque, que eu acho muito importante. Orientar a higienização do local por meio de escovação cuidadosa. Orientar o paciente a bochechar 15 ml de solução de gluconato de clorexidina pela manhã e à noite até a remoção de sutura. Contudo, esse bochecho, prestem atenção aí, pessoal, esse bochecho, para ajudar a manter o local, a ferida cirúrgica limpa, somente depois de 48 horas, como está aqui, ó. Não fazer bochecho nas primeiras 48 horas. Nas primeiras 48 horas, o paciente não vai fazer bochecho com água, nem com nada, desculpa, nem com água. Quando ele for escovar os dentes, ele vai pôr água na boca, balançar a cabeça e deixar cair. Ele não vai bochechar, porque o bochecho pode remover o coágulo que está se formando de dentro do alvéolo e o paciente daí pode ter o quê? Uma alveolite. Vocês aprenderam, tiveram essa aula com o professor Regis. Lembraram? E em relação a cuidados pré-operatórios, né, pessoal, nós não falamos quase nada, né? Ou melhor, não falamos nada. E isso também vale para todo tipo de cirurgia. Alguns deles muito simples e fáceis, né? Pedir para o paciente não tomar bebida alcoólica no dia da cirurgia. Isso raramente acontece, mas isso raramente acontece no nosso dia a dia de consultório. Na Uniso, a gente viu ali um perfil de pacientes carentes, de abrigos, até moradores de rua. E isso pode, infelizmente, acontecer. Se nós percebemos que o paciente fez consumo de bebida alcoólica, o ideal sempre é cancelar a cirurgia, né? Se ele fez esse consumo de bebida alcoólica prévio à cirurgia, o ideal é cancelar, tá, pessoal? Alimentar-se sem restrições, ao contrário do que muitos pacientes pensam, não devem comparecer ao consultório em jejum, né? Mas é óbvio, é uma alimentação leve. Eu falo para o paciente fazer, então, normalmente as cirurgias marcadas no período da manhã. Eu peço para o paciente comparecer ao consultório, tendo tomado seu café da manhã, o que ele está acostumado, algo leve, tá? Evitar práticas de exercícios no dia da cirurgia, prévio à cirurgia, sim, deve se evitar, tá? Comparecer ao consultório com uma roupa confortável, né? Eu peço para alguns pacientes, hoje em dia isso é muito comum, levarem seu celular, seu fone de ouvido para ficar escutando uma música, tá? Quando indicada, tomar a medicação, mas normalmente, ou melhor, toda a medicação pré-operatória eu que dou no consultório, tá? Chegar um pouquinho antes, sempre, de preferência acompanhado. E se for, né, hoje em dia eu falo para muitos meus pacientes utilizarem o Uber, né, ou qualquer outro tipo de transporte, para não ter que ir dirigindo, né? Mas de preferência sempre acompanhados, principalmente quando for feita a medicação ansiolítica. Aí o acompanhante é obrigatório, ele não pode ir sozinho, tá bom? Além disso, algumas considerações adicionais, eu acho importante passar isso para vocês. Tem várias considerações adicionais lá no capítulo do professor Eduardo. Leiam todas, pois, independente de eu não estar citando todas aqui em aula, e não cito mesmo, para não ficar uma coisa muito repetitiva, são matérias, é considerado matéria, a gente pode cobrar isso em prova, e todas têm fundamental importância nesse protocolo todo da cirurgia. Eu destaco essa aqui, né, quando houver a contraindicação do uso de dexametasona no pré-operatório, né, dexa ou beta, que nós utilizamos no pré-operatório, pessoal, ok? Os corticosteroides,
uma contraindicação devido a alguma dessas situações, nós podemos empregar um anti-inflamatório não esteroidal. Só que esse anti-inflamatório não esteroidal não é dado no pré-operatório como é dado o corticoide, tá? Como é dado a dexametasona. Se o paciente tiver alguma contraindicação para o uso da dexametasona, porque é alérgico, por exemplo, você não vai dar nenhum anti-inflamatório no pré-operatório, e assim que terminar a cirurgia, ó, primeira dose administrada ao final do procedimento, você vai iniciar o uso do anti-inflamatório, seja a nimesulida, seja ibuprofeno, cetorolaco, qual for, tá, pessoal? E por que não dar no pré-operatório? Mesmo sendo uma dose pré-operatória, uma dose única pré-operatória, porque existem alguns relatos de hemorragia transoperatória em pacientes que fizeram uso no pré-operatório de anti-inflamatórios não esteroidais, faziam ou fazem uso de anti-inflamatório. Então evita-se o uso de anti-inflamatórios não esteroidais no pré-operatório. Repito, se o paciente tiver uma contraindicação para o uso da dexametasona, não vai ser dado nada de anti-inflamatório no pré e apenas no pós-operatório, mas iniciando, né, naquele protocolo de analgesia preventiva, com a primeira dose sendo dada ainda no consultório. E aí, algumas considerações adicionais, né, principalmente em relação ao uso de antibióticos, e aqui eu quero que vocês prestem atenção, e até por isso eu coloquei todo esse texto aqui, para que a gente possa ler juntos e vocês possam entender, tá? Até porque nós não estamos aqui juntos no momento da aula, vocês estão assistindo a aula, então acho importante ter o texto todo aqui para vocês entenderem. No caso, por exemplo, de cirurgia de terceiro molar, que são cirurgias que apresentam baixo risco de infecção pós-operatória, isso é comprovado, desde que, isso é extremamente importante, obedecidos os princípios da técnica cirúrgica e normas de biossegurança, asepsia e antisepsia, em pacientes que não apresentam comprometimento do sistema imune e não sejam suscetíveis a infecções à distância, tá? Vou falar um pouquinho disso no final da aula. A maioria dos autores, a literatura, como eu já falei, julga que a profilaxia em cirurgias de terceiros molares não é recomendada. Tá? Acho que isso pode surpreender um pouquinho vocês. Nossa, mas é dente do siso incluso, né? Não precisa fazer profilaxia antibiótica? A literatura diz que não. Qual que é a minha conduta de consultório? Todos os casos meus de terceiros molares inclusos, retidos, eu sigo essa recomendação de que não é necessário, de que não é recomendado? Não. Alguns casos eu faço. Eu avalio caso a caso. Terceiros molares inclusos, em que a expectativa minha, olha a importância, né, desses itens todos que eu estou comentando com vocês. Casos de terceiros molares inclusos, em que a minha expectativa é de uma cirurgia um pouquinho mais demorada, com osteotomia, remoção de tecido ósseo, com odontosecção, principalmente devido à posição do terceiro molar, eu faço sim a profilaxia antibiótica, tá, pessoal? Mas o que precisa ficar claro para vocês, que a literatura comprova e mostra que na grande maioria dos casos, como foi relatado aqui, obedecendo o princípio de técnica de asepsia de biossegurança, pacientes sem comprometimento sistêmico, não são pacientes susceptíveis à infecção à distância, não há necessidade. Completando, estudos clínicos bem controlados e conclusões de artigos de revisão bem elaborados mostram que não há diferença significativa na incidência da infecção quando se compara o uso profilático com o uso placebo. Tá? Ou seja, não teve diferença nenhuma quando usou-se um placebo e quando usou-se um antibiótico de maneira profilática, tá? Nas cirurgias de terceiros molares. Portanto, aí a gente conclui que a profilaxia cirúrgica não deve ser instituída de forma rotineira, o que eu acabei de falar para vocês. Mas seria precipitado dizer para nunca empregá-la. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Eu avalio cada caso individualmente. Principalmente esses casos, como eu cito aqui,
que são os mais, digamos, críticos, entre aspas, nas cirurgias, que são as exodontias de terceiros molares inclusos. A conduta mais coerente é que o cirurgião dentista analise as particularidades do caso, como o grau de complexidade e o tempo de duração, a história prévia de pericoronarite, o perfil do paciente, entre outros fatores, para que aí sim possa avaliar o risco-benefício, né, e a necessidade ou não do uso profilático de antibióticos. Perfeito, pessoal? Espero que tenham entendido isso. Então, nós vamos analisar caso a caso. Até mesmo, pessoal, aqui a gente está falando especificamente de terceiros molares inclusos, mas para todos os outros casos também. Vamos analisar isso aqui, ó. Eu estou batendo muito nessa tecla, o perfil do paciente, tá? Então, quando estiver lá na clínica de cirurgia, no segundo semestre, se Deus quiser, né, pessoal, saudade de vocês, você vai chegar no seu professor, seja eu, o Fernando, o Reis ou a professora Francine, que se junta a nós no segundo semestre, professora, eu acho que nesse caso aqui seria interessante eu dar um antibiótico no pré-operatório, fazer a profilaxia. Você concorda? Tá? Eu gosto muito desse tipo de postura, pessoal, em que vocês vêm nos abordar, vêm conversar com a gente já com o protocolo. Não simplesmente chegar para o professor, professor, o que, que eu faço aqui? Não, você vem e sugere um protocolo, você sugere uma técnica, você sugere uma medicação pós-operatória, você sugere uma conduta de terapêutica, cirúrgica, o que for. Por quê? Porque você já tem o conhecimento para isso e você mostra daí para nós que você está entendendo como aplicar todo esse conhecimento. É óbvio que nem sempre vocês vão acertar, a gente também não acerta em todos os casos, mas esse tipo de postura me agrada muito. Fica a dica, hein? Algumas considerações adicionais. Eu já falei para vocês sobre pericoronarite. Acredito que nem todos vocês saibam o que é pericoronarite, então eu resolvi dedicar um tempinho aqui. Apesar de acho que muitos de vocês não saberem o que é pericoronarite, pode ser que muitos de vocês tenham tido pericoronarite, assim como eu tive quando eu fazia faculdade. Eu lembro muito disso. Né? Eu tive pericoronarite no meu terceiro molar inferior esquerdo, 38, eu fazia faculdade. Eu estava no. Agora puxei muito na memória aqui, mas segundo ou terceiro ano. Eu lembro da disciplina, que era plantão. Eu acho que plantão a gente dava no terceiro ano. Né? Eu tive pericoronarite e eu lembro da professora orientando a minha colega de sala, que acabou me atendendo ali, anestesiou, fez toda a limpeza, removeu um pouquinho de tecido que estava favorecendo o acúmulo de placa em cima do terceiro molar, como aqui nesse esquema aqui, ó. Tinha um pouquinho de tecido recobrindo o terceiro molar, apesar que o meu terceiro molar estava na vertical, aqui ele está numa posição inclinada, meso-ungulada, mas mesmo assim com esse tecido aqui sobre o terceiro molar. Então, pessoal, cirurgias de terceiro molar nunca devem ser realizadas na presença de pericoronarite, que eu vou explicar o que é em fase aguda, ou seja, a gente trata a pericoronarite primeiro, né? Faz a descontaminação do local, terapia antibiótica sistêmica quando necessário, e depois faz a intervenção, depois faz a remoção do terceiro molar. E aí, de preferência, essa remoção do terceiro molar, essa intervenção deve ser agendada. Sim, claro, após a remoção dos sintomas, mas ainda sob a vigência da terapêutica antibiótica, ou seja, o paciente vai ao consultório com quadro de pericoronarite. Você vai anestesiar, vai limpar, vai fazer todo o tratamento e vai medicar. Principalmente vai medicar com antibiótico quando já houverem sinais de disseminação dessa infecção aqui, tá? Dessa inflamação e, alguns casos, infecção. E de preferência fazer a remoção ainda quando o paciente está fazendo uso daquele antibiótico. Mas para isso os sintomas já tem que ter havido a remissão dos sintomas. Então vamos explicar um pouquinho melhor. Ó. O que é a pericoronarite? Processo inflamatório de caráter agudo ou crônico que se desenvolve nos tecidos gengivais que recobrem a coroas de dentes em erupção ou parcialmente erupcionados, principalmente os terceiros molares, tá?
Decorrente do que esse processo inflamatório? Do desenvolvimento de colônias bacterianas nos espaços entre a coroa do dente e os tecidos que a recobrem. Vamos voltar no slide anterior? Aqui embaixo, ó, do tecido entre a oclusal aqui, no caso, e o tecido. Então acumula-se o que aqui? Acumula-se placa, né? Cria-se uma colônia de bactérias que causam esse processo inflamatório de caráter agudo, na maioria das vezes, e crônico, tá? Quando após o tratamento da pericornalite, o paciente não remove o terceiro molar, instala-se ali um quadro crônico que pode se agudizar vez ou outra, tá? Características da pericoronarite, pessoal. Dor é o principal sintoma, com certeza. O paciente começa a sentir dor e isso liga um primeiro alerta, tá? Mas em muitas das vezes essa dor não vem sozinha, ela já vem com outros sinais, outros sintomas. Essa dor pode se irradiar para ouvido, garganta, assoalho de boca. Os tecidos que recobrem aquele dente, como eu falei, na maioria das vezes é o dente do siso. Tá? Pode acontecer pericoronarite em outros dentes? Sim, mas a incidência é muito baixa. Mas eu, por exemplo, já tive que atender uma vez uma criança que teve pericoronarite durante a erupção do primeiro molar. Tá? Então, imagina, criança, pessoal, estava lá com seus 6, 7 anos de idade e teve pericoronarite. Não é exclusiva de terceiros molares, mas a grande maioria dos casos são relacionados de pericoronarite, são relacionados com os terceiros molares. O paciente pode ter edema, tá? Que estende-se pela região de ângulo da mandíbula e, consequentemente, ao edema trismo, que é a limitação de abertura de boca, presença de pus, ou seja, um quadro que não é só inflamatório, também daí infeccioso, isso é muito comum, tá? E em muitos casos, o paciente apresenta-se com linfadenite, inflamação dos gânglios linfáticos, dificuldade de deglutição, febre e mal-estar, o que são sinais de que essa infecção, né, essa pericoronarite, a infecção relacionada à pericoronarite já está num quadro de disseminação. Então, nesses quadros, nesses casos, é fundamental, além do tratamento, né, clínico, da limpeza de toda a região, a medicação antibiótica. Então, ó, olhem essa foto aqui, pessoal. Sujeira está toda acumulada aqui, ó, placa, as bactérias estão todas acumuladas aqui abaixo do tecido. E isso causa toda essa inflamação, isso pode causar infecção e pus, tá? Aqui, o professor Eduardo define bem, né, por isso que eu coloco até entre aspas aqui, que é um reservatório de uma variedade enorme de micro-organismos, e aqui ele cita vários deles, né, aliás, todos eles que podem ser, todos não, né, mas a grande maioria e os mais característicos desse tipo de infecção, que é a pericoronarite, tá? Ocorre com maior frequência, como eu já disse, nos terceiros molares inferiores, devido à retenção de placa dentária e restos alimentares sob o capuz pericoronário, tá? Ou, pessoal, não é só por conta disso, não é só pelo acúmulo de placa aqui embaixo, mas a pericoronarite é muito comum, aí alguns autores classificam como pericoronarite traumática, quando há um trauma dos dentes superiores, do segundo ou do terceiro molar, nesse tecido aqui, tá? Então, o paciente fecha a boca, a cúspide ou a oclusal do segundo ou do terceiro molar superior bate aqui nesse tecido e vai causando um trauma que pode levar também a pericoronarite. E muitas das vezes as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Porque imagina o seguinte, eu vou voltar um pouquinho. Imagina que esse tecido que recobria o terceiro molar, por conta do acúmulo de placa bacteriana aqui embaixo, ele inflamou, ele aumentou de volume. Daí, a partir do momento que ele aumentou de volume, na hora que o paciente fecha a boca, antes, numa situação normal, o dente de cima não tocava ali naquele tecido, pelo fato dele estar inflamado e ter aumentado de volume, ele começa a mastigar, ou melhor, a traumatizar esse tecido com o dente superior. Tá? Entendido isso? Então, aumenta o volume do tecido. E daí o dente superior, o segundo ou o terceiro molar, bate aqui, traumatiza,
né? E isso também contribui para agravamento do quadro de pericoronarite. Aqui é passado a conduta, né, o protocolo de atendimento, leiam isso aqui com calma, fala da anestesia, fala da limpeza, tá? E eu complemento aqui, que é um item que não é citado, a necessidade, e sempre que possível, não é o mesmo caso aqui, tá, pessoal? Não é o mesmo caso. Mas qual que é a diferença dessa foto para essa foto? Nessa foto foi feita a remoção de todo esse tecido aqui. Então, anestesiou o paciente, tá? Removeu os depósitos de cálculo, como é falado aqui, lavou, lavou com soro, com clorexidina, limpou tudo aqui, muito bem, orientou o paciente a fazer higienização. Aliás, né, antes daí liberar, fez a limpeza, antes de liberar o paciente para ir embora, complementa com o que? Com a remoção desse tecido. E depois sim orienta o paciente quanto à limpeza desse local, higienização e tudo mais. Por que esse tecido está com esse aspecto aqui, pessoal? Porque foi feita uma incisão aqui, removeu. Imagina que, repito, não é o mesmo caso, tá? Mas imagina o seguinte, que tecido seria removido aqui? Seria removido todo esse tecido aqui, ó, tá? Vou até depois fazer uma pintura aqui para destacar qual parte que é removida, mas é da minha setinha para baixo, ó, todo esse tecido aqui seria removido, tá? E por que está com esse aspecto aqui? Porque usou-se aqui um cautério, tá? Porque não tem como você suturar esse tecido, então você cauteriza o tecido, tá bom? Então, esse passo aqui, que não é descrito pelo professor Eduardo Dias de Andrade, também é muito importante e nós fazemos na maioria dos casos. Por quê? Porque você remove aquele tecido que estava favorecendo o acúmulo de placa aqui embaixo, tá? Ok? E óbvio, né, limpa bem, medica o paciente e assim que possível faz a remoção desse terceiro molar, tá? Repito, nesse quadro aqui, ó, de pericoronarite, quando o paciente vai para o seu consultório, você primeiro trata a pericoronarite. Você não extrai o dente no mesmo dia. E finalizando já tudo, pessoal, quando houver presença de sinais de manifestação sistêmica, como eu citei, linfadenite, mal-estar, febre geral, deve-se usar, prescrever antibiótico, tá bom? Na presença de pus também, tá? Nem sempre há presença de pus, nem sempre há sinais de disseminação sistêmica, né, de manifestações sistêmicas, mas sempre que houver necessidade de medicação antibiótica, no caso uma associação da amoxicilina com metronidazol para os pacientes alérgicos da claritromicina ou da clindamicina, aliás, né, nos pacientes alérgicos à penicilina ou com intolerância ao metronidazol, não vai ser feita associação nenhuma, prescreve-se a claritromicina ou a clindamicina, que é o antibiótico de primeira escolha para os pacientes alérgicos. Então, ó, para não ficar confuso, esse é o protocolo. Amoxicilina, 500 mg a cada 8 horas, mas associado a isso, o metronidazol. Se o paciente é alérgico à penicilina ou intolerante ao metronidazol, um dos dois, tá? Daí você não vai fazer mais associação. Ah, ele é alérgico à amoxicilina? Ok. Então eu faço como? Eu prescrevo só a clindamicina para esse paciente. A mesma coisa se ele for intolerante ao metronidazol. Tá? Você não vai prescrever amoxicilina mais clindamicina, tá? Se ele for intolerante ao metronidazol. Então, para resumir, fica mais fácil. Se ele é alérgico ou intolerante a qualquer um dos dois, você vai prescrever claritromicina ou clindamicina. E aí, pessoal, eu finalizo falando rapidinho com vocês sobre antibiótico. Leiam muito atentamente o capítulo 7. É um capítulo extenso, acho que é o maior capítulo que tem no livro do professor Eduardo Dias de Andrade, mas ali ele fala muito das características de cada antibiótico e isso não é objetivo da nossa aula, tá? Vocês inclusive já tiveram isso em farmacologia, tá? Mas é importante eu citar essa classificação, né, dos antibióticos e alguns outros pontos que dão essa base para a terapêutica, né? Não dá para passar por cima disso também, mesmo sabendo que vocês já tiveram tudo na farmacologia, que isso
poderia ser até um pouco repetitivo, mas é fundamental. Então, como são classificados os antibióticos? De acordo com a sua ação biológica, espectro de ação e mecanismo de ação. Dentro do mecanismo de ação, há uma nova classificação em antibióticos que atuam na parede celular, antibióticos que atuam na síntese das proteínas, antibióticos que atuam na síntese dos ácidos nucleicos e antibióticos concentração dependentes ou tempo dependentes. Ok? Um item que é muito importante, pessoal, que vocês vão ouvir com uma certa frequência, tal, sempre que a gente fala de antibióticos, é a questão da resistência bacteriana. E por que que eu quero falar um pouquinho sobre isso? Porque muitos colegas, infelizmente, acabam prescrevendo antibiótico de maneira errada. Muito errada, pessoal, muito errada. Infelizmente, hoje em dia já nem tanto, porque a formação do cirurgião dentista, como vocês, né, na graduação, já envolve algumas disciplinas, no caso a terapêutica, que vocês já tiveram, que eu, por exemplo, não tive, eu só tive farmacologia, e farmacologia e terapêutica são dependentes, mas também são independentes. Você precisa ter conhecimento de farmacologia para saber terapêutica, né? Mas uma depende da outra, mas independe da outra nesse sentido. Você não vai prescrever um antibiótico em situações desnecessárias. Você tem que saber quando prescrever, né? Para, além de tudo, né, poder tratar o paciente corretamente e evitar a criação de resistência bacteriana. Então, como a gente fala que a maior arma do cirurgião dentista é o bom senso e a parcimônia no uso do antibiótico. Saber que não é para todos os casos, né? Não é analgésico, é antibiótico, tá? Então, o que é importante? Conhecimento dos agentes causadores das infecções mais comuns, dentro de cada uma das suas especialidades. Eu na cirurgia, professora Maíra na periodontia, professora Flávia na endodontia, saber as características, né, das infecções, quais são os agentes causadores mais comuns daquele tipo de infecção e daí como medicar, com qual antibiótico medicar, qual que é o antibiótico melhor e mais eficaz para aquela bactéria, para aquele tipo de infecção. É isso que a gente está querendo falar aqui, tá? Então, desculpa, a utilização dos antibióticos de forma profilática ou curativa, baseada no medo ou na insegurança, é no mínimo irresponsável. E isso a gente via muito, né? Repito, atualmente, felizmente, nós já não vemos tanto. Mas era muito comum você ver cirurgião dentista prescrevendo antibiótico porque o paciente está com dor, sem realizar procedimento nenhum. O paciente está com dor, ele requer atendimento clínico para remoção daquela dor, para tratar a pericoronarite, para fazer uma abertura endodôntica. Aí sim, você remove a dor e medica com analgésico, anti-inflamatório, mas antibiótico não é a primeira escolha para tratamento de dor. E isso acontecia, infelizmente, com muita frequência. Bom, em odontologia, nós utilizamos os antibióticos, né, do grupo dos beta-lactâmicos, do qual fazem parte as penicilinas naturais e semissintéticas, aqui alguns exemplos, né, cefalosporinas, macrolídeos, clindamicina, tetraciclinas, metronidazol, quinolonas e carbapenêmicos, no caso a levofloxacina, tá? Então, nós, apesar de todas essas opções aqui, a primeira escolha nossa é a penicilina semissintética, no caso a amoxicilina, tá? Mas para os pacientes alérgicos à amoxicilina, nós utilizamos a clindamicina, em algumas situações até mesmo a azitromicina, tá bom? Então é importante que vocês conheçam essa classificação aqui para saber o que é uma amoxicilina, o que é uma clindamicina, como ela atua, e isso tudo está no capítulo do livro. E aí, pessoal, por último, e não menos importante, quando prescrever? No tratamento ou na prevenção? E aí, como é que fica? Tá? Eu quero prevenir
Então eu vou medicar aquele meu paciente para prevenir que ele não tenha uma infecção no pós-operatório, por exemplo, ou eu vou prescrever para tratar uma infecção já instalada, como uma pericoronarite, né? Que o paciente que está ali com febre, com pulso. Tá? Cada caso é um caso, pessoal, ok? Então, o que vocês têm que saber? Quais são todos os antibióticos disponíveis, de acordo com aquela classificação que eu mostrei, tá? Aqui, ó, do grupo dos beta-lactâmicos. Saber qual que é a sua posologia, qual que é o intervalo de uso para prescrever corretamente. Qual que é o melhor para pericoronarite? Já falei para vocês, é uma associação de amoxicilina com metronidazol. E na impossibilidade, claritromicina ou clindamicina. E na exodontia de terceiro molar? É melhor ainda a amoxicilina mesmo? Ah, numa cirurgia de enxerto, numa região de seio maxilar, é, será que tem algum outro antibiótico que é melhor para prevenir infecção pós-operatória, numa cirurgia que invade tanto os tecidos? Então, tudo isso tem que ser estudado para saber as características daquele antibiótico, a característica daquela infecção ou a prescrição de acordo com o tipo de procedimento quando você quer o quê? Você quer evitar e prevenir uma infecção pós-operatória. Então tá aqui, ó, a prevenção das infecções. Aí a gente cai naquela discussão, né? Diferentemente da antibiótico terapia, a profilaxia consiste no uso de antibióticos em pacientes que não apresentam evidências de infecção. Então, é aquele paciente jovem que vai ao consultório para tirar um terceiro molar incluso, porque o ortodontista pediu. Mas ele não teve pericoronarite, ele nem sabia que ele tinha aquele dente do siso lá. Né? Tirou a panorâmica, né, na hora que foi fazer a documentação ortodôntica e viu que tinha um terceiro molar lá incluso, tá? Com o intuito de prevenir a colonização de bactérias e suas complicações no pós-operatório. O uso profilático em odontologia pode ser instituído com o objetivo do quê? Prevenir infecções na região operada, ok? Ou a prevenção de infecção à distância em pacientes susceptíveis. O que é isso aqui, pessoal? O que é essa prevenção de infecções à distância? É a prevenção da endocardite bacteriana. A distância por quê? Porque é lá no coração, tá? Que vai ocorrer a endocardite. A bactéria vai cair na corrente sanguínea e vai lá para o coração, né? Causando a destruição de uma válvula cardíaca, podendo levar o paciente à morte, tá? Então vamos repetir isso aqui para ficar bem claro, ó. Prevenção da infecção. Dois tipos de prevenção. A prevenção da infecção no local. Você não quer que no pós-operatório o paciente tenha infecção ali no local de onde você extraiu o dente. E você também não quer que ele tenha essa infecção à distância, lá no coração. Mas aqui, esse tipo de prevenção, né, que a gente chama de prevenção à endocardite bacteriana, são só em pacientes suscetíveis. Entendido isso, pessoal? Tá? Então tá aqui, ó. Eu vou falar sobre profilaxia cirúrgica e profilaxia de infecção à distância. Então, profilaxia cirúrgica, essa é a mais controversa, né? Há muita controvérsia quanto ao emprego, né? Dessa profilaxia ou não, né? No caso, principalmente cirurgias de terceiros molares, mas também outros tipos de cirurgias. Principalmente por quê? Porque a literatura mostra que a incidência de infecção pós-operatória é baixíssima, né, quando realizada por cirurgião bucomaxilo. Menos de 1%, pessoal. Então, se a infecção é tão baixa assim, menos de 1%, há necessidade de se fazer profilaxia cirúrgica em todos os casos de terceiro molar? Provavelmente não, né, pessoal? E aí volta aquilo que eu falei para vocês, cada caso analisado individualmente. E aí você, com critério, com parcimônia, decidir se vai usar ou não antibiótico. Tá bom, pessoal? Se as medidas de asepsia, desculpa, tá escrito errado aqui, e antisepsia foram seguidas à risca, a profilaxia parece não estar indicada. Paciente rígido, saudável, uma boa condição de saúde bucal, feito limpeza pré-operatória, cirurgia eletiva, você tem toda uma literatura que te norteia a não utilizar antibióticos, seja no pré como no pós-operatório.
Mas aí eu abro um grande e enorme parênteses e repito mais uma vez: vamos analisar cada caso individualmente, seja de terceiros, molares ou qualquer outro tipo de dente que vai ser extraído. Tá bom? Então, ó, considera-se que o uso de antibióticos na profilaxia parece ser efetivo, né? Com uma razoável relação risco-benefício nessas situações aqui, ó, para prevenir a contaminação de uma área estéril, é o que a gente acabou de falar, tá? Quando a infecção é remota, né, mais associada a uma alta taxa de morbidade, que normalmente não é o nosso dia a dia, tá? Em procedimentos cirúrgicos associados a alta taxa de infecção, então eu vou fazer um procedimento ali que a taxa de infecção pós-operatória é altíssima, diferente daquele 1% que eu acabei de falar dos terceiros molares. Aí sim a necessidade. Ou na implantação, né? A última situação seria nos casos de instalação de implante. Tá bom, pessoal? Que é uma disciplina que vocês vão ter mais para frente. Ok? E a profilaxia de infecções à distância, que é o quê? A prevenção da endocardite bacteriana. O uso profilático para prevenir infecções à distância. Esse sim, parece, na verdade é consensual, em pacientes que apresentam condições de risco, ok? Por ocasião de intervenções odontológicas, ou seja, são duas situações juntas, unidas. O paciente ele é susceptível, tá? E vai submeter-se a um procedimento odontológico cirúrgico, tá? Que causam o que é o principal aqui, uma bacteremia transitória. E quem são esses pacientes com condições de risco? Pacientes que já tiveram endocardite, pacientes portadores de próteses ortopédicas, pacientes renais crônicos, diabéticos e pacientes imunos comprometidos. Com exceção do primeiro, pessoal, para todos esses outros pacientes, não há consenso quanto ao uso dessa profilaxia de infecção à distância. Não há consenso. Leiam bem o capítulo do professor Eduardo Dias de Andrade. Para esses aqui, não, tá? Para pacientes susceptíveis à endocardite bacteriana, a profilaxia de infecção à distância vai ser feita sempre. Para esses outros pacientes aqui, nem sempre. Tem que ser analisado caso a caso, ok? E no caso da profilaxia de infecções à distância, nós seguimos o protocolo da American Heart Association, tá? Que aí, qual que é o protocolo? 2 gramas de antibiótico 1 hora antes do procedimento, 1 hora antes da exodontia, da intervenção cirúrgica. E quais são os pacientes que nós devemos fazer a profilaxia? Pacientes que são, como eu disse aqui, ó, suscetíveis à endocardite bacteriana. São todos esses aqui, ó. Pacientes com válvula cardíaca protética, história de pericoronarite, pacientes com valvulopatia adquirida após transplante, pacientes com doenças cardíacas congênitas, para todos esses pacientes aqui, que são, repito, pacientes suscetíveis à endocardite bacteriana, nós fazemos a profilaxia, seguindo essa tabela aqui, tendo como primeira escolha a amoxicilina. Agora, para esses outros pacientes aqui, portadores de prótese, pacientes renais, diabéticos e imunocomprometidos, cada caso vai ser avaliado individualmente e sempre que possível fazer contato com o médico do paciente que trata da patologia, o endocrinologista, como é que fala? O ortopedista ou até mesmo o clínico geral, né, para traçar em conjunto uma conduta e decidir se há necessidade ou não de profilaxia da infecção à distância. No caso de pacientes susceptíveis à endocardite, esses não. Isso é consenso que nós devemos fazer, seguindo, repito, esse protocolo, tá? Esse assunto é um pouco confuso, né, pessoal? Espero estar sendo o mais claro possível, mas surgindo as dúvidas, questões no fórum, tá? E é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pela atenção. Leiam o capítulo. Na verdade, eu acho que todos vocês já leram, porque eu pedi para fazer o resumo. E como eu falei há umas semanas atrás, esse era o objetivo, pessoal, que vocês lessem os capítulos. No caso do capítulo 6 e 7, eu pedi para resumir, fazer resumo, para fixar tudo que está lá, e depois eu estaria passando a aula para vocês entenderem melhor tudo que eu for
estou falando já tendo lido sobre o assunto, que ficaria muito mais difícil eu vir aqui falar de um assunto sem vocês terem nunca lido nada sobre ele. Tá? Então, essa uma conduta didática que funciona muito bem. Né? Não preciso ficar discorrendo sobre isso aqui. Tá bom? Vocês terem o acesso ao conteúdo antes dele ser ministrado. Isso facilita muito. Beleza, pessoal? Então, peço desculpa novamente, essa aula devia ter sido postada ontem, mas tive alguns problemas aqui técnicos, tá? E acredito que agora vai dar certo. O que deu problema foi o upload para o YouTube. Vou fazer tudo de novo, tá? E assim que eu tiver o link eu posto para vocês. Assistam com calma, voltem, adiantem, voltem de novo e tendo as dúvidas postem no nosso fórum lá no Moodle. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Se cuidem. Um abraço.